Agradecemos estar mais uma vez reunidos em teu nome para mais um estudo nas pegadas do Mestre, onde nós vamos estudar mais um pouquinho para aprendermos mais um pouquinho e podermos ajudar a nós mesmos e aos nossos irmãos, passando os nossos conhecimentos, sempre que possível. Queremos pedir também pelos nossos irmãos que no momento não se encontram conosco, pois estão enfermos e precisam da sua ajuda, para que melhorem, possam mais tarde participar dos estudos e que recebam, os que não vão participar, mas que vão receber as bênçãos, possam pelo menos acreditar na sua existência, que eles possam crer que o Senhor está presente em todos os momentos de nossas vidas e que pode nos socorrer sempre que nós precisamos. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, graças a Deus. Bem, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma lição chamada o estribilho fatal, né? Nessa lição, Vinícius vai conversar com a gente sobre uma coisa que eu ouço desde que eu sou assim, garotinha, né? O si é irmão do nada. Assim, a gente cresceu ouvindo essa expressão, o si é o irmão do nada. Toda vez que a gente começa com isso de se isso, se aquilo, a coisa está ficando esquisita. Bem, então vamos lá. Nessa lição, Vinícius intitula como estribilho fatal. Estribilho é aquilo que a gente sempre, né, repete, uma coisa que a gente vive repetindo, e fatal porque é uma coisa que não, né, vai nos levar a algum tipo de problema, né? Só um minuto. Então ele começa dizendo que toda vez que nós nos deparamos com alguma situação, algum problema que a gente precisa resolver, é muito comum que nós damos essa desculpa, né? Ele diz lá, se eu fosse rico, se eu tivesse instrução, se eu fosse médico, se eu tivesse inteligência, se eu tivesse o dom de falar, eu faria muitas coisas. Só que ele lembra para a gente o seguinte, toda vez que nós falamos isso, né? Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, na condição de espíritas, na verdade, nós estamos incorrendo em algumas falhas muito graves, né? Nós estamos caindo aí, na verdade, numa certa contradição. Porque se a gente se dedica ao estudo, à vivência da moral espírita, né? Nós vimos lá a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos. Alguém lembra de cabeça qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? O que é Deus? E o que ele responde? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Show, Raquel, é isso aí. Inteligência suprema, né? Lá na Gênesis, no capítulo 2, item 20, Kardec vai falar sobre a providência divina, né? Ele vai falando dos atributos da divindade, aqueles mesmos atributos que ele começa a falar lá no Livro dos Espíritos. Em A Gênesis, ele vai desmembrando aquilo, vai estudando de uma forma mais esmiuçada. E ele diz, então, que Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside. Aí a gente andou mais um pouquinho, o tempo passou, André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, em Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz vai estudar com a gente a questão do fluido cósmico, até para a gente entender essa questão da onisciência, onipresença, da providência divina, né? Porque até então a gente imaginava o quê? Poxa, mas como é que Deus vê tudo?
Como é que Deus sente tudo? Será que tem alguém aqui do meu lado, né? Algum espírito desencarnado que fica tomando conta do que eu estou fazendo a vida inteira? Deus tem um espião atrás de mim? Tinha lá no desenho aquela figurinha do anjinho no ombro, o diabinho do lado, né? Vendo o que a gente está fazendo. E André Luiz coloca para a gente que, na verdade, essa onisciência e a providência divina, ela vai se expressar através do quê? Do fluido cósmico. Então, ele conceitua para a gente o fluido cósmico como sendo o plasma divino, né? O hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio, e ele diz que nesse hausto divino, nesse sopro divino, as criaturas, os seres, os sóis, os planetas vibram, né? E vivem. E ele ainda usa a figura como peixes no oceano. Então, se nós, na condição de estudantes da doutrina espírita, se nós nos dizemos praticantes dessa fé, nós não temos o direito desse discurso aqui do se eu fosse e do se eu tivesse. Porque se eu estou partindo do pressuposto que Deus é onisciente, que Ele é a inteligência suprema, que Ele a tudo vê, a tudo preside, e a providência dele está acima de tudo, se eu estou dizendo que eu estou deixando de fazer porque me faltam meios de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude ou de resolver um problema, eu estou negando esses atributos da divindade. Correto? Se eu creio num Deus que é onisciente, onipresente, providente, esse discurso não pode sair da minha boca, né? E ele continua lá. Então, as pessoas que não têm esses recursos, elas sempre se escudam na falta deles para justificar a ausência de ação. Mas aí ele coloca o seguinte: e as pessoas que são dotadas desses recursos, por que é que elas não fazem? Porque aí a gente diz assim: ah, mas, poxa, se eu ganhasse na loteria, eu abriria um orfanato, eu ajudaria um asilo, eu faria uma obra de caridade, eu doaria alguma coisa para uma igreja. Enfim, a gente sempre se coloca nessa condição de alguma coisa que nos falta para que nós possamos tomar uma atitude concreta, né? E aí a gente diz assim, mas o fulano que tem não faz. Por que que a gente está tomando conta do fulano que tem e não está fazendo? E não está preocupado com o que a gente está deixando de fazer? Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel, na lição de número 2, Vê como vives, ele nos lembra o seguinte, que cada criatura foi colocada para agir dentro de uma determinada esfera de ação, né? O cozinheiro tem o papel dele, a merendeira tem o papel dela, cada trabalhador e cada um é colocado dentro de um determinado lugar e numa determinada situação, com a condição de poder atuar e poder trabalhar dentro daquela esfera de ação que lhe é própria, né? O meu campo de ação ele pode não ser tão vasto quanto de outras pessoas que têm uma condição de atingir mais pessoas. O meu círculo de ação ele pode ser restrito, mas não é porque esse círculo de ação ele venha a ser restrito que eu posso deixá-lo improdutivo, né? É como nos diz lá a parábola dos talentos. A um foi dado 20, a um foi dado 10, a um foi dado 5, a outro foi dado um só. E aí, a título de receio de perder aquele um que eu recebi, a gente não pode enterrar aquele talento e deixar de fazer com que, de alguma forma, ele frutifique. Ele diz lá, por que será que todos se julgam deslocados quando se reportam à prática do bem, ao cumprimento do dever moral? Por que não tem o rico vontade de socorrer o pobre? Porque o profeta desdenha e avilta o dom que o céu lhe outorga?
porque todos querem fazer o que não podem e deixar de fazer o que podem. Por que não faz cada um o bem onde está e como se acha? Vamos lembrar também que lá na pergunta de número 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos trazem para nós que o objetivo da nossa encarnação, a encarnação nos é imposta por Deus para que nós possamos nos aperfeiçoar, né, para que a gente possa chegar à perfeição, e também a encarnação nos é imposta com o objetivo de nos colocar em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Então, todos nós, por menores que sejamos, por mais insignificantes que nós pensemos ser, todos nós temos um papel a desempenhar dentro dessa obra da criação. Todos nós somos chamados a colaborar de alguma forma. Nós já falamos, outros expositores também já falaram, que a misericórdia, a providência de Deus, o socorro divino, ele muitas das vezes, quase sempre, ele vai se manifestar através das criaturas que nos são próximas, não é? O socorro, a palavra de auxílio, a ajuda, o escapamento mesmo, às vezes, de uma situação mais difícil, mais complicada, uma boa ideia, ela vai vir através das boas inspirações, quando a gente está em condições para isso, mas também através dos nossos irmãos, as pessoas que estão encarnadas conosco, vivem com a gente no dia a dia, os nossos irmãos de luta. Quantas vezes a gente está um problema, uma dúvida, a gente corre um para o outro. Regina, o que eu faço? Me dá uma ideia. A Regina se socorre com a Valéria. E o nosso grupo, muitos pedem orações, pedem vibrações, e às vezes um conhece outro, que aí pode dar uma notícia, pode dar uma ideia diferente. Então, esse socorro, muitas das vezes, ele vem através das pessoas que nos são próximas. E é dessa forma, sempre que a gente se coloca à disposição para o trabalho, é que nós vamos treinando, né, essa aptidão para fazer a parte que nos toca, né, na obra de Deus. Ele continua lá dizendo: por que é que nós perguntamos, por que é que a gente se importa com o que a gente deixa de fazer? Quando nós desencarnarmos, né, quando a gente ficar lá de frente com o tribunal da nossa consciência, Deus não vai nos pedir conta do que a gente deixou de fazer pelos recursos que a gente não tinha. Isso ele sabe, né? Foi ele que nos deu oportunidades, ou nos abriu portas, ou nos fechou caminhos de acordo com o nosso mérito evolutivo, de acordo com a nossa necessidade de evolução. Então, perfeitamente bem, ele sabe tudo aquilo que nós recebemos e tudo aquilo que nos foi negado. Então, Deus não vai nos pedir conta daquilo que nós deixamos de fazer porque nós não tínhamos o recurso. Ele vai nos pedir conta do que nós deixamos de fazer tendo o recurso. Eu hoje posso não ter condição de resolver o problema de 20 pessoas, mas eu posso tentar resolver a situação de uma pessoa que me peça auxílio. Eu posso não ter condições, a gente está vendo no contexto de hoje que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas passando dificuldades até para prover a sua alimentação, as suas necessidades mais básicas. A gente pode atender todo mundo? Não, infelizmente a gente não vai ter como atender todo mundo. O que eu posso fazer? Pequenininho que seja, né? Será que eu posso, de repente, estar colaborando com alguma coisa, algum movimento? Olha, eu sei que tem gente se mobilizando para angariar recursos.
para distribuir alimentos. Eu não posso sozinha resolver o problema de muita gente, mas eu posso colaborar de alguma forma com outras pessoas, eu posso me juntar a outras pessoas, porque eu atendo a um que seja. É o que eu estou fazendo, é o que eu posso fazer naquele momento. E ele diz lá, o dever de cada um é o dever simples, é o dever imediato. Faça cada um o que pode e o que deve no momento. Ulteriormente, à medida que lhe seja possível, fará o mais e o melhor. Então, ele diz, né? É aquilo que a gente tem ali, naquele momento, é o imediato. O que eu posso fazer naquele momento, ali, naquela situação? Se eu consigo dar conta desse agir naquele momento, mais para frente a gente vai se capacitando para conseguir resolver coisas maiores, né? Ele diz lá, pais que abandonam lares e seus filhos e pregam moral às massas. Ele diz, insensatos, pretendem fazer o mais sem fazer o menos. Não está dando conta de administrar as questões que estão surgindo dentro da sua casa. Ele diz ali, é o dever imediato, né? Mas quer se colocar numa condição de resolver problemas de outras pessoas. A gente está faltando o que ele diz ali com dever imediato, né? Tal como somos e como estamos, cumpramos o dever conforme ele se nos vai apresentando na ocasião, segundo as luzes da nossa consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6 de Perfeitos, temos uma comunicação de Lázaro que ele vai falar exatamente sobre o dever, né? Mas como é que eu vou saber qual é o meu dever? Aonde eu vou encontrar? Como é que eu vou poder me orientar a respeito disso? De saber o que me compete, o que me cabe ou não. E Lázaro diz o seguinte, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. É aquilo, né? Fazer ao outro aquilo que eu quero que seja feito para mim. Então, toda vez que a gente está fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo, ali começa o meu dever. É naquele ponto imediato em que eu preciso começar a agir ou deixar de fazer. Estou ameaçando a felicidade ou a tranquilidade de alguém com alguma coisa que eu esteja fazendo, o meu dever é cessar a minha ação. Estou ameaçando a felicidade ou a tranquilidade de alguém com a omissão do meu ato, eu preciso, naquele momento, começar a agir. E em que momento eu deixo de agir para não invadir o espaço do outro? Naquele momento em que eu acho, poxa, mas se eu fizesse isso, se alguém fizesse isso para mim, eu não gostaria, porque a gente também precisa ter o limite da gente fazer sem invadir o espaço, a dignidade do outro, né? A gente precisa ter essa cautela. Ele diz lá mais à frente, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura de alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria, né? Então, ninguém precisa dizer qual é o seu dever. Se você observa isso que ele está falando, né? Em que momento eu começo a prejudicar o meu próximo? A minha consciência, ela vai agir me apontando isso daí. Em que momento eu estou agindo, em que momento eu estou deixando de agir, em que momento eu estou sendo falha, em que momento o meu auxílio está sendo efetivo. Ele diz que o dever ele é filho da razão.
que nós temos que amar o dever não porque ele nos preserve de males, mas porque confere à nossa alma o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Então, quando a criatura se habilita, né, a fazer aquilo que São Luís dizia, examinar a sua consciência, para estar agindo dentro desses parâmetros, automaticamente a criatura ela vai atingindo uma coragem que vai colocando essa criatura não afastada dos problemas que todo mundo na vida vai ter, né? Mas ela começa a ter, ele diz ali, vigor, né, para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar esses problemas. E aí aquilo que a gente via, de repente, como um obstáculo intransponível, a gente começa a perceber que mas tem uma brecha. A gente não precisa... Se eu não consigo destruir, eu posso tentar contornar. De que maneira eu posso tentar minimizar aquilo ali, né? Ele continua, o dever cresce e irradia sobre a forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta que refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Então, Vinícius coloca lá, né? Tal como somos e como estamos, cumpramos o dever conforme ele se nos for apresentando na ocasião, segundo as luzes de nossa consciência, espelho fiel, onde a justiça indefectível de Deus se reflete. E ele termina, abaixo os estribilhos fatais, se eu fosse e se eu tivesse. Então, por todas essas razões que a gente falou aqui, nós não temos mais o direito de ter esse tipo de fala. Ah, mas se eu fosse, ah, mas se eu tivesse, e se eu pudesse, e porque eu não tenho isso, e porque me falta aquilo. Não, a gente precisa parar de focar a nossa atenção no que nos falta, e a gente precisa começar a trabalhar, a se dar conta do que nós temos. O que eu tenho? O que eu posso fazer nesse momento para resolver essa situação da maneira que ela está? Eu posso fazer muito? Não posso fazer muito. Eu tenho condição de fazer pouco. Mas isso não é motivo para que eu deixe de fazer. É o meu agir. Alguém quer colocar? Regina, Raquel? Todo mundo muito quieto. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estamos, vai. Quer colocar, Regina? Não, tá bom, fala, vai. Né, gente? Aí a gente fica nesse perrengue. Ah, mas, poxa, eu não tenho tempo. A gente diz que não tem tempo. A gente não tem recurso. A gente não tem... Diz, vou deixar para a próxima. Vou deixar para a próxima. Isso semana aí mata. que vem, quando eu me aposentar. Não, quando eu me aposentar, eu resolvo. Gente, não, é agora. Ele diz ali, né? É a necessidade do agora, é um momento que a gente não pode deixar passar. A aposentadoria a gente não sabe se chega, a gente não sabe se chega vivo até lá. E cada vez o negócio vai aumentando mais. Se a gente for ficar esperando, quando é que a gente vai começar a trabalhar? Quando é que vai começar a fazer as coisas? É aquela colocação, né, Mônica, que a gente está muito habituado à vida material, colocação material do fazer, né? Isso. O fazer é obrigação. O fazer é obrigação. A nossa doação é que vai fazer a diferença. E às vezes a gente se doa, sabe, em várias situações e não percebe. Você é uma que trabalha num lugar que precisa realmente ter, além do material, ter alguma coisa a mais. Ou não? Não, todos nós que estamos dentro de algum tipo de trabalho... Travou? É o que... Tá me ouvindo, não? Oi? Tá ouvindo, sim, Travou pode lá, falar. Tá, então, todos nós que estamos ali no campo de ação, é o que Emmanuel coloca para a gente lá no Vinha de Luz.
todo mundo dentro do seu campo de ação está trabalhando, tem o seu papel, está fazendo alguma coisa. É isso, a gente, e seja lá em que você estiver fazendo, ele fala, use o que você tem. Ele não está pedindo para você dar o que você não tem. Exatamente. Então, a parte material é obrigação nossa. A gente vai deixar o irmão numa situação complicada. Quem é cristão não deixa. Né? Olha, Emmanuel coloca assim, as mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Carpinteiro está fabricando coluna, cientista vive fornecendo equação, o cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Então, todo mundo tem o seu campo de ação. Por mais que a gente ache que o nosso campo de ação, mas, poxa, isso que eu estou fazendo não conta, né? Não é importante. Gente, porque se a gente não tivesse fazendo aquele pouquinho que a gente acha que não tem importância, outra pessoa teria que fazer. E aí já não pode estar, de repente, exercitando aquele dom que ela tem e poderia fazer outra coisa melhor. E fica pensando nesse pocão que quer fazer do lado de fora e não faz um pouquinho dentro de casa. Abandona o filho, não educa, não acompanha, né? Leva para a escola educa, a escola não educa, a escola ensina, né? Então, falta 10 minutos. Pensando nas grandes coisas. 10 minutos, Raquel? Tá, controla a gente aí. Uma vez eu também ouvi uma coisa muito bacana que diz o seguinte, quem dá tudo de que dispõe, a mais não é obrigado, né? Então, se eu tenho consciência de que eu estou fazendo naquele momento tudo que eu posso, eu estou indo até onde eu posso, a mais Deus não me obriga. Né? Não é escusa que eu deixe de fazer alguma coisa alegando falta de recurso. Lembra a Madre Teresa que dizia que quando ela respirava, ela estava trabalhando para Deus? Porque ela inspirava e dizia, muito obrigado, meu Deus. E ela expirava e dizia, graças a Deus. É isso aí, gente. Né? Respirando, a gente pode estar trabalhando para Deus, emitindo um pensamento positivo, uma boa vibração para alguém. E olha, o valor de um pensamento positivo hoje em dia, gente, a gente não dá conta da importância que ele tem. Porque essa psicosfera tão carregada, tão difícil, se você consegue ser um que não se deixa contaminar e consegue no sentido contrário ao que a correnteza te arrasta, nossa, você já está fazendo um trabalho enorme para a obra da criação, né? Né, Mimi? Você não alimentar esse pensamento, o outro chega e te traz esse pensamento, e você não alimentar, né? Você até cortar educadamente, trazendo uma outra forma de pensar, vai estar colaborando muito. Né? A gente tem um grande potencial, que é o pensamento. Com ele, a gente pode muita coisa. Nossa, a gente tem que... Fala, Miriam. Uma coisa que a gente se dá, você se melhora. Você se melhora. Quando você se entende, que você consegue perceber, você já exala uma energia que acalma aqueles que te cercam. E quando você tem essa essência do teu eu, na verdade, de como você se comportar dentro da seara de Deus, no trabalho, né, esse nosso trabalho de tentar evoluir esse planeta, porque é um trabalho que todo mundo quer, está todo mundo voltado para isso, para tentar melhorar, porque todo mundo quer melhorar, ninguém quer ficar dessas coisas. Bom, seja na parte financeira, seja na parte espiritual, a gente está em busca de uma melhora. E essa melhora começa aí dentro. É no in. Né? A gente está dentro de casa tentando fazer. Então, aí é que está. Quando a gente conseguir harmonizar nossa casa, que a gente está em paz em nosso lar, a gente consegue, quando está com o outro, também levar essa paz. E essa paz é muito bom para aqueles que estão em desalinho. Porque, de uma certa forma, os acalma só e a
gente tentar conseguir tocar uma pessoa, tem que estar muito iluminado, porque está difícil. E as obras materiais da gente, eu acho que é uma obrigação a gente, né? Mas essa parte do chegar ao outro com palavras e com emoção para que ele eleve, para que fortaleça, eu acho uma das coisas bem difíceis. Bem difícil. Eu acho que o fundamental é a gente lembrar que é hoje, não é amanhã nem... É agora, é para hoje, é para agora, é nesse momento, é o que a gente tem. E eu acho que a gente fazer a prece e depois continuar, porque eu não sei do tempo aí, Raquel. Então, vamos lá. Quem vai fazer a prece de encerramento? Tu. É você que faz. Euzinha? Tá bem. Então, vamos lá. Jesus, mestre querido, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de reflexão, de estudo, que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos dar conta, não do que nos falta, mas sim do que já temos, do que já possuímos, para que nós possamos agir da melhor maneira, sempre com o interesse de preservar ao nosso próximo, a nós mesmos, para que dessa forma a vida, Senhor, consiga fluir com tranquilidade, com harmonia, obedecendo aos planos da divina providência, da divina sabedoria, que tudo crê, tudo sente, tudo sabe e a tudo preside. E assim, Senhor, contando com a tua assistência, com a tua misericórdia, que nós possamos unir os nossos corações, agradecer mais uma vez e te dizer no final dessa noite, no final de mais esse dia de trabalho, de oportunidades, que nós possamos te dizer muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que a gente tem. E pelo que nos falta também, a gente pode dar graças a Deus, porque é um estímulo para a gente chegar, né? Se eu está faltando paciência, tem que ter para trabalhar a paciência. Né? Se está faltando compreensão, é um estímulo para trabalhar a compreensão. Vamos trabalhar. Se está faltando, a gente tem que ficar. Paciência, se a gente não tem, é porque nunca teve, né? Tem que ir atrás. Agora vocês perceberam que ficou um triângulo e ninguém falou? Ficou vendo, vocês falam pra caramba, mas não deixa ninguém falar. Então fala agora. Deixa eu falar. Vou ficar quieta. Fala você, Valéria. Eu lembrei, durante a colocação da Mônica, me veio assim aquela parte de Paulo aos Coríntios. Acho que, se não me engano, é capítulo 12, quando uma parte, né, ele faz uma menção assim com o corpo da gente, né? Se o pé falar para a mão, não preciso de você, o que seria do pé? Se o cabeça falar para o pescoço, não preciso de você, quer dizer, como cada um tem sua função, isso que você colocou, né, Mônica? Cada um, quer dizer, ele faz essa analogia com a figura do corpo humano, em que cada um tem sua função, não adianta o pé dizer que não precisa da mão e a mão dizer que não precisa do pé, porque um precisa do outro sim, e cada um tem a sua função, nenhuma é melhor do que a outra, mas se cada um também não exercer a sua parte, vai falhar com o outro, porque se meu pé não anda, eu fico parada, e aí a mão, né? Pois é, a sobrecarrega, exatamente, né? Me veio essa passagem de Paulo. O Serginho também fala, né? Quem não trabalha faz peso na sociedade. O Serginho fala uma coisa dessa. Não, mas é verdade. E a gente pode ter, não só como trabalho remunerado, mas qualquer tipo de trabalho, de atividade, né? Aquilo que a gente também já trouxe uma vez, a questão da diversidade das aptidões do Livro dos Espíritos. As aptidões, elas são diferentes para que a gente coexista num regime de complementaridade. O meu dom complementando o que falta no outro, o outro trazendo, contribuindo aquilo que me falta. E é exatamente isso que você falou, né, Valéria? É o exemplo de Paulo comparando com o corpo. Se a gente
escangalha de um lado, fatalmente a gente vai sobrecarregar o outro, né, Regina? Um joelhinho que não está muito bom, a gente vai sobrecarregar o outro, vai sobrecarregar lá o tornozelo. Coitado do direito. Alguma outra parte tem que assumir aquela outra função. Então, quando a gente se omite, quando a gente se exime, fatalmente alguém vai ter que assumir aquela responsabilidade que a gente está deixando de fazer. A gente vai estar sobrecarregando alguém. Acho que é um ditadinho antigo que também diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa dar, né? Ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, é verdade. E essa do ser irmão do nada, nossa, é para a vida, né? Eu até escrevi. Se começa muito, mas gente, se é irmão do nada, se está muito se é porque não vai sair nada dali. Raquel ia falar um negócio aí. O que você ia falar, Raquel? Bem rapidinho que eu ia falar é que o ser humano não é um animal que vive sozinho. Ele vive em grupo e precisa desse grupo. E todo mundo que está nesse grupo precisa se ajudar. É isso. Muito bem. A gente está vendo agora a falta desse grupo aí, nesse ser gregário, a confusão que está dando, né? O povo deprimindo, porque não pode estar no grupo. Nós estamos no grupo. Eu não estou nem um pouco deprimida.